Olá, amados irmãos e irmãs, é um prazer estar falando aqui com vocês novamente, através das minhas redes sociais, no meu projeto de ler a Bíblia com vocês, né? Eu sou uma pessoa que, durante muitos anos, já estou com 62 anos, mas eu, durante todo o tempo da minha vida, eu nunca tirei um tempo para ler a Bíblia, né? E eu estou lendo agora, né? Estou fazendo algumas ministrações, como vocês podem acompanhar no meu canal do YouTube, né? É uma ministração que talvez seja mais voltada para aquelas pessoas mais simples, né? Aquelas pessoas que às vezes são um pouco ignorantes, como eu também, às vezes não tem aquele linguajar mais moderno, né? Mais estudioso, mais estudado, né? Porque eu, durante a minha vida toda eu não estudei, né? Na verdade eu não estudei, eu estudei muito pouco. Tive por opção de ter que trabalhar, constituir minha família, graças a Deus cumpri esse propósito. Criei meus filhos todos, graças a Deus estão todos grandes, são filhos abençoados. E eu estou hoje com meus olhos abertos, né? De uns 2 anos para cá, eu agora faço parte da Igreja Videira, congrego aqui na Videira Bueno de Goiânia. E graças a Deus lá a luz da palavra tem sido revelada para mim, né? Eu hoje estou aqui compartilhando um pouco do que eu sei. Para você também que não sabe nada ou também sabe pouco, né? Para aquelas pessoas que não têm o entendimento correto da palavra, aquelas pessoas que precisam, né, dessa palavra, de mudar o seu entendimento, né, com relação à sua fé, com relação ao seu propósito, né, que Deus tem para você, com relação ao seu lugar de filho, né, de assumir seu lugar de filho no reino do Senhor, né? De repente você está aí também, às vezes largado, às vezes achando que ninguém lembra de você, e que Deus esqueceu de você, e que muitas vezes você está no caminho errado, e também está procurando um caminho, né? E eu estou aqui como teu irmão para te chamar para esse caminho, né? Para vir para a casa do Pai. E nesse meu projeto de ler a Bíblia, eu estou comecei a ler a Bíblia pelo Segundo Testamento, né? Eu já li, já estou bem adiantado, eu pessoalmente, na minha leitura, mas eu optei agora em colocar em vídeos essas palavras, né? E eu estou lendo o Primeiro Testamento, o Segundo Testamento para você entender que toda a Bíblia, ela tem um propósito de chegar a essa dispensação que nós vivemos hoje, que é a dispensação da graça, né? É a dispensação do favor imerecido, né? A Bíblia é linda, o Primeiro Testamento é lindo, está passando filmes inclusive, né? Novelas, né? A Record está retransmitindo agora, ela já passou vários homens do Senhor, né? Passou a história do rei Davi, passou a história de Moisés, passou muita história do povo de Deus, né? E agora está em Gênesis, fazendo uma leitura, né, rápida, né, resumida, para que você entenda um pouco das coisas do Senhor. Mas enfim, mas o que vale hoje você está vivendo essa nova dispensação, que é a dispensação da graça, a dispensação do favor imerecido. E eu estou lendo hoje, eu comecei a fazer esses vídeos, né, mostrando para você essa segunda aliança, né, que é para poder você ter noção do quão poderoso você é, de quantas promessas o nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós, né? Porque Deus, através do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio à Terra e habitou entre nós, Ele promoveu deu início a essa dispensação, né? De muita graça e muito favor. Ou seja, nós não valemos nada, nós não prestamos, né? Nós somos inimigos de Deus, mas Deus mesmo assim nos fez filhos, né? E hoje Deus, quando olha para nós lá de cima do seu trono, Ele vê filhos amados, né? Ele vê filhos que estão aqui nessa terra aprendendo, né? Sendo moldados, porque Deus tem um propósito muito maior para você e para mim, né? Nós iremos reinar, nós somos filhos e somos herdeiros, né? E Ele deixou essa incumbência de também nós passarmos a palavra, né, adiante, porque mais e mais irmãos precisam ter essas notícias, que são as notícias do Evangelho, da segunda aliança, que é as boas novas que Deus tem para nós,
né, que Deus tem reservado para nós. E eu estou lendo esse Segundo Testamento, porque quando eu for ler, eu vou ler também o Primeiro Testamento para você, mas quando eu for ler o Primeiro Testamento, eu quero ler com a chave poderosa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. É uma opinião minha, você pode jogar fora se você quiser, mas se você quiser ler a Bíblia também, comece pelo Segundo Testamento, para você ver as coisas grandiosas que Deus tem reservado para nós, porque o Primeiro Testamento, boa parte do Primeiro Testamento não é para nós, na verdade não é para nós, e a história do povo de Deus, que é maravilhosa você saber a história do povo de Deus. Mas vamos focar e vamos se ligar hoje na cruz. Vamos se ligar hoje no Calvário. Vamos se ligar hoje no sacrifício que nosso Deus fez por nós, né? E que esse sacrifício representa toda a vitória sobre a morte, sobre Satanás e sobre tudo. Por quê? Porque ele se fez carne, ele é Deus, se fez carne, habitou entre nós, e ele mostrou que nós na carne iremos morrer, mas iremos ressuscitar. E teremos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Viveremos essa glória, seremos reis, né? E grandes coisas tem para nós reservado, né? São coisas incalculáveis. São coisas gloriosas que nem a própria Bíblia afirma ainda, não fala. Mas tem muitas coisas prometidas para nós. Que vem aí um grande reino, que é o reino do Senhor Jesus. E governaremos junto com Ele. Nós seremos rei, teremos coroa e seremos governados por Ele, porque Ele é o nosso rei. Como é até hoje. Como é hoje também na sua vida. Se você adotar que o nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso rei, você viverá muito mais feliz. Pois é, então eu vou ler aqui hoje no Segundo Testamento, né, a Segunda Aliança. Eu vou ler Mateus, capítulo 19. Eu vou ver o capítulo todo, algumas coisinhas, alguns tópicos eu vou dar para vocês, mas eu vou me concentrar mais em ler, né? No futuro próximo, eu irei explicar cada passagem para você entender. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e ele as curou ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhes eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disse-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem, relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim renasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo, por causa do reino dos céus. Quem pode receber isso, receba. Então, essa primeira parte aqui, que ela foi do versículo 1, né, até o versículo 12, né, que é o título dele é Casamento e Divórcio. Aqui nessa parte aqui, né, aconteceu que o casamento e divórcio aqui, que é o tópico, o tema, é o seguinte: Deus fez o homem e a mulher no começo dos tempos, né, e ele
praticamente, né, uma missão nossa, né? É por isso que todo homem gosta de mulher, né? Hoje em dia, nem todos, né? É tanto que fala aqui também na Bíblia que há eunucos que nasceram, né? Nasceram do ventre da mãe, já eunucos, né? Isso responde àquela nossa questão, né? Mas vamos falar aqui do casamento, né? Depois eu entro nessa parte aí. Então, meus irmãos, Deus deixou ao homem e a mulher que ela se submetesse ao homem, né? Que ele fosse primeiro. Ele é o primeiro, ele é o representante da casa. E sua esposa, para viver com dignidade, honrá-la e respeitá-la, né? Isso é uma bênção de Deus, que Deus deixou esse princípio, né? É por isso que fala que o homem casado, Deus abençoa muito mais, abençoa em dobro, porque eles dois são uma só carne e vão receber bênção em dobro, porque é o desejo do homem, é o desejo de Deus, né? Que o homem case, constitua família, que ele cresça, que ele também possa criar seus filhos, porque ele representa aqui na terra o pai, possa criar seus filhos, e Deus vai ser abençoado. Às vezes tem pessoas que hoje em dia são solteiras e às vezes ganha pouco, ou tudo que ganha gasta, né, como solteiro, e acha, eu nunca vou casar porque nunca vou dar conta. É um engano, meu irmão. Quando você casar, não importa, não se preocupe não, que Deus vai dar o jeito. E você vai honrar sua casa e sua família, porque essa é a vontade de Deus, né? Isso aqui é uma explicação rápida que eu estou dando, né? Mas existe aquela parte aqui que falou do divórcio, né? Que hoje em dia acontece muitos divórcios por causa da fornicação, falando aqui. Então, aquele que separar da sua esposa por causa da fornicação, ou seja, da traição, do adultério, ele estará livre, né? Mas se ele separar, repudiar sua esposa por conta de problemas banais, por conta de que ele acha que é bom, ele acha que é justo, ele acha que é merecedor, ele acha que poderia ter uma mulher melhor do que aquela, ele acha que ele vai procurar outras porque ele quer muito coisa a mais, né? Esse tipo de homem, ele estará cometendo adultério quando ele arranjar outra, né? Porque ele separou da sua esposa, separou da sua família, por besteira, né? Porque ele achou que ela era pouca coisa para ele, né? Ele queria mais, ele queria de repente uma mulher mais rica, de repente uma mulher mais nova, de repente uma mulher mais bonita, e simboliza tudo o que acontece hoje, né? Claro que, se por exemplo, você tem uma mulher e ela te traiu, né? Ela fornicou, ela fez essas coisas, aí você tem motivo para realmente separá-la, porque ela te desonrou. Deus não aceita a desonra, né? Essa coisa, esse princípio da desonra existe, né? E por isso que fala que às vezes outro homem também que casar com aquela repudiada, né? Que ela já foi repudiada por conta disso, e ele casar com ela, ele também está caindo no mesmo princípio. Por isso ele também será um pouco amaldiçoado, né? Basicamente é isso que significa, né? E hoje isso é muito aplicado. Hoje tem muitos casamentos sendo desfeitos por questões de adultério, por questões de relacionamentos mal resolvidos, né? E outra parte aqui que fala é da parte do eunuco, né? Tem hoje em dia, eu vejo muitas pessoas, né, colocar, às vezes, né, aquele homossexual. O eunuco naquele tempo é como se fosse o homossexual hoje, né? O cara que não gosta de mulher, gosta de homens, né? Só que naquele tempo o eunuco, ele não gostava de mulher, mas não gostava de homem, né? Não tinha, naquele tempo dos reinos, né? Às vezes também o rei queria que uma pessoa cuidasse do harém dele, né? Que todas as mulheres tinham ali, ele botava o eunuco. E às vezes ele escolhia aquele, como o rei era dono de tudo, escolhia aquele, ele gostou daquele, aí manda capar. Aí isso aí era provocado pelos reis, né? E hoje em dia tem muitos hoje em dia no mundo atual existe aqueles que são homossexuais, por exemplo. Eu não estou condenando, veja bem, não estou condenando o homossexual. Ele é um ser vivente igual a mim, a você, é um filho de Deus, e ele tem direito ao reino dos céus também. Não é porque ele é considerado um eunuco, e os eunucos também têm o reino à sua disposição, né? Mas eu estou transmitindo agora para um português atual, né? Então o eunuco de hoje é aquele homossexual que já nasceu homossexual, né? Ele já não gostava de mulheres, né? Não tem atração, né? E aí passou a ter atração por homens, né? Porque o homem, infelizmente, ele quer estar vivendo ou com homem ou com mulher, né? E tem aqueles
né? Esses aí que são castrados, que tiveram no início dos tempos, esses que eram castrados, hoje não tem mais, né? Hoje não tem isso mais, só no sertão brabo daquele tempo do Nordeste, é que às vezes um homem, quando fazia mal a uma filha de um fazendeiro daquele, mandava capar, né? Ou o cara que estrupava uma dama, aquela coisa, os caras mandavam capar. Esses são os castrados de hoje, né? Naquele tempo era o rei que colocava uma pessoa que ele gostava, que ele confiava, para tomar conta das mulheres. Então, para ter a garantia de que ele nunca ia pegar as mulheres, ele capava o cara, né? Aí só assim o rei podia dizer que ele não era traído, né? Que ele não tinha chifre, como diz hoje, né? E tem aqueles eunucos que se fizeram, né? Se constituíram, né? Tanto que tem muitos homens aí que eles trocam, né? Nessa cirurgia, né? Eles trocam o aparelho genital, colocam outro. Hoje é comum mulher colocando pênis, né? Desculpa pelo palavrão, mas né, você que é grande, você entende, né? E outros homens que são homens tirando o pênis e colocando vagina, né? Então é uma coisa incrível, né? Então isso significa isso, né? No entendimento de hoje é mais ou menos isso, né? O eunuco, né? O eunuco daquele tempo. Isso é para você ver, meu irmão e minha irmã, de que se você nasceu homossexual, ou seja, eunuco, você não é doente. Não é porque você é doente. Realmente isso existe desde o início do mundo. Desde o início do mundo que existe, né? Só não era como hoje, né? Veja bem, não estou te condenando. Seja livre, seja o que você quiser. Mas escute a palavra do Senhor. Então, continuando. Jesus abençoa as crianças, né? Continua no capítulo do versículo 13. Trouxeram-lhes, então, alguns meninos para que sobre eles pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Aqui os discípulos aqui estavam impedindo, tinha umas crianças, né? Trouxeram um grupo de crianças para Jesus, né? E os discípulos do Senhor, né? Os apóstolos do Senhor, né? Falaram, não vem não, pode atrapalhar o mestre. Sempre estavam querendo proteger a Jesus, né? E Jesus disse, deixa-os passar, não os impeçam, deixa aqui. E Jesus orou sobre eles, né? Porque Jesus, quando ele viveu aqui na terra, ele gostava muito das crianças, né? As crianças, para nós, têm um simbolismo do nosso coração, né? Quando a gente nasce de novo e quando a gente passa a crer no Deus único, o nosso coração ele vai se transformar num coração de criança. Porque uma boa parte da nossa maldade, ela não vai ter mais. Porque você vai ter um outro espírito. Você vai ter novos pensamentos, né? Continuando. Dificilmente os ricos serão salvos. Continua no versículo 16. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe, por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele, quais? E Jesus disse, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Então Jesus disse-lhes, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse-lhe então Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhe, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Nesse final aqui do versículo 26, Jesus já está aqui deixando bem claro para eles, né? Já está dando o recado.
né? Aí você vai ouvir, captei vossa mensagem. O que Jesus está dizendo? Que eles jamais conseguirão entrar no reino dos céus pela sua própria força. Que eles dependiam de alguém, que aqui Jesus estava na terra, Jesus não tinha morrido ainda, né? Mas apontava que Jesus já estava dando já o tópico, que precisava que o cordeiro, que ele fosse o cordeiro, fosse sacrificado, morresse por nós, derramasse o seu sangue para que ele cumprisse toda a lei, toda a maldição, e nós poderíamos ter a salvação, né? Teremos ter a vida eterna, só por causa disso, não pela nossa força. Não temos condições de nos salvar por nós mesmos. Não temos condições nenhuma de cumprir os mandamentos. Quando Jesus falou para esse moço aqui que era rico, esse moço tinha muitas propriedades, e falou para ele vender tudo, o que ele achou depois que ele ouviu tudo? Ele seguia os mandamentos, ele aqui na terra seguia os mandamentos básicos. Como muitos crentes, muitas pessoas aí que estão aí, seguem os básicos, né? Muito crente, o crente que é legalista, o que ele fala? Ele acha que é justo. Por quê? Porque ele diz, eu não mato, eu não roubo, eu não traio, eu não fumo, eu não bebo. Então eu dou meu dízimo, eu vou de domingo para o culto. Então ele escolhe lá aqueles mandamentos básicos e diz que segue. Mas na verdade, meu irmão, os mandamentos são 603 artigos. É impossível você honrar 616 artigos. Então é impossível para o homem. Precisou que Jesus viesse aqui à terra e cumprisse toda a lei e quebrasse essa lei. E mostrando que a partir dali, você não depende mais da lei. Você não depende mais de você, do seu esforço. Depende só de você crer no sangue do Senhor Jesus. Claro que depois que você crer, depois que você tiver uma metanoia na sua cabeça, né? Que você mudar de entendimento, com certeza aí sim o nosso Deus vai escrever no seu coração em todos os mandamentos e você vai segui-los. Não pelo seu esforço, mas pela força do Espírito, né? Pelo nosso Deus, pelo seu coração, né? Então, o jovem rico não conseguia se desfazer dos seus bens para dar aos pobres, né? E depois levar aquela vida simples de seguir a Jesus. Porque a Bíblia fala, que Jesus falou, que todo aquele que seguiu os passos do Senhor Jesus, todo aquele que honrar o nome do Senhor vai enfrentar dificuldades. Muitos o molestarão, muitos o espraguejarão, muitos o maltratarão por causa do nome do Senhor. Mas Jesus aqui, ele já garante para nós o reino. Que ele está demonstrando o quê? Que nessa terra não tem nada de bom para nós. E que esse corpo nós vamos perder. Mas nós teremos um reino eterno. Nós teremos uma vida eterna. Essa vida é depois dessa morte aqui. Depois que morrermos e ressuscitarmos. Porque essa é a promessa, né? Aqui tem um pedaço aqui que fala aqui do camelo, né? Que é mais fácil passar o camelo no fundo de uma agulha. Eu não sei se vocês sabem, mas lá em Jerusalém, né, antigamente, nas cidades, tinha lá no fundo, às vezes do outro lado porque toda a cidade era protegida por muralhas, tem aquelas muralhas, toda a cidade era protegida por muralhas, né? Protegida por causa dos ataques, né? E tinha uma entrada só. Mas às vezes em algum lugar, lá no fundo ou no outro lado, tinha uma portinha pequenininha, que passava um só homem, né? Aí os homens que às vezes queriam entrar lá escondidos, né? Quem sabe às vezes queria entrar despercebido, né? Ele tinha que parar o camelo, né? E no camelo naquela época o homem, um camelo já era uma riqueza, quem tinha um camelo era rico. Mas ele acabava carregava no camelo as suas coisas, né? Seus pertences, né? Tudo que tinha, né? Sua fortuna. E muitas vezes, se ele quisesse passar pelaquela portinha, ele tinha que deixar o camelo lá na entrada, né? Porque só passava ele. Aí por que a Bíblia fala dessa parte? Por quê? E por que Jesus falou aqui? Porque nenhum homem, em sua sã consciência, iria deixar o camelo lá parar na frente, entrar pela portinha e ir lá para dentro da cidade. A mesma coisa é hoje. Você não vai deixar no seu carro uma mala de dinheiro com vidro aberto para o ladrão roubar. Você não vai pegar todo o seu dinheiro e dar para a igreja. Você não vai pegar hoje todas as suas coisas e fazer como esse jovem, vender e ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas que precisam. Por quê? Porque você é apegado demais ao seu dinheiro. Então, isso simboliza que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, ou seja, mais fácil aquele camelo entrar ali naquele buraquinho e passar,
do que você ser salvo, porque você nunca vai deixar o camelo lá fora. Você nunca vai deixar uma bolsa de dinheiro no meio da rua, na frente da sua porta, ou no seu carro aberto para que alguém o leve. Por isso que essa palavra, né, essa metáfora, essa coisa, né, esse entendimento que é isso, né? Continuando, agora vamos continuar. E aqui na parte 26, né, e que Jesus falou, né, Jesus falou que, né, olhando para eles, disse-lhes, os homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Por que a Deus é tudo impossível? Porque Deus já mandou justamente isso, já fez esse decreto, mandou Jesus para vir pagar nossos pecados, e por causa desse sangue, nós agora somos salvos, né? As recompensas do reino, continua no versículo 27. Então Pedro respondendo disse-lhes, aqui é continuando aquela outra parte, eis que nos deixamos tudo e te seguimos, que recebemos? Que receberemos? Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós me seguiste quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Então, tem que estar concluindo, né? Por causa do nome do Senhor, nós seremos perseguidos, né? Por causa do nome do Senhor, nós não quer dizer que nós vamos ter uma vida de ostentação, de riqueza. Porque, na realidade, meu irmão e minha irmã, quando você vive você acha que você vai estar rico, né? Você tem muito dinheiro, está numa casa luxuosa, você tem à sua disposição televisores, bebidas, amigos. Você de fato vai tirar tempo para falar das coisas do Senhor? De fato você vai tirar tempo para fazer um vídeo como esse e falar das coisas de Deus? Não, meu irmão, por incrível que pareça, é mais fácil você fazer isso quando você está endividado. Como eu, por exemplo. Eu tenho problemas, dificuldades, essa pandemia não está sendo fácil para mim. E eu, às vezes, estou deixando de trabalhar para fazer esse vídeo, que é demorado. Às vezes você acha que para você ver ele é demorado, agora imagine para mim. E repare, meus irmãos e minhas irmãs, como eu não sou um cara culto, como eu não sou um cara formado, muitas vezes eu erro muitas palavras e eu tenho que repetir. Às vezes para começar e no meio do vídeo, quando já está bem para lá, eu tenho algumas coisas que eu erro, como vocês veem. Eu tenho uma dificuldade às vezes, mas eu continuo mesmo assim. Mas o início do vídeo, toda a vida, para mim começar, eu tenho que gravar 3, 4, 5 vezes. Eu estou perdendo tempo, eu estou deixando de trabalhar. Se eu vou pensar que eu vou deixar de fazer um vídeo porque eu vou trabalhar 2 horinhas a mais, por exemplo, eu trabalho em aplicativo, eu poderia em 2 horas a mais apurar R$30, R$50 a mais, mas não, e eu estou endividado, estou precisando, mas não. Eu deixo tudo isso para fazer as coisas do Senhor. Eu estou dando só exemplo, não estou querendo dizer que eu sou bom por causa disso não, que ele não vale nada. Nós dependemos do sangue, nós estamos arregados em cima do sangue do Senhor e é Ele que nos salva. Mas eu estou querendo dizer que é difícil o rico fazer isso. O tempo do rico é muito curto, ele vai dormir, vai descansar, e vai fazer. Por isso que às vezes você está numa vida tribulada, mas às vezes você está tranquilo. Eu mesmo tenho todos esses problemas, mas eu te garanto, meu irmão e minha irmã, eu queria que você passasse por essa experiência. Eu vivo aqui tranquilo e feliz, porque eu sei que meu Senhor não vai deixar faltar meu alimento, não vai deixar faltar nada. Então eu estou fazendo isso em nome do Senhor. Então eu estou aqui fazendo vídeo, para que você veja, levando essa palavra de fé, para que você também possa fazer isso. Porque eu botei uma coisa na minha cabeça. Eu não estou em busca do reino de riquezas aqui na terra, não. Eu já não estou mais. Eu sei que muita gente me critica, eu sei que muita gente pode achar que eu sou um derrotado, eu sei que muita gente pode achar, mas é porque você não teve a mesma oportunidade. Eu tive, meu irmão, sim, eu tive várias oportunidades, Deus me deu muitas oportunidades, já ganhei muito dinheiro e já perdi, por conta das besteiras. Mas eu louvo a Deus por ter perdido esses dinheiro, porque hoje eu tenho uma outra mentalidade da vida. Eu queria que você também tivesse. Bota coisa na cabeça, meu irmão, esse reino aqui para nós já não nos serve. O que basta para mim é o reino dos céus. É o reino do Senhor. É esse reino que eu quero
está lá. E eu quero que você também vá, eu quero te levar, meu irmão. A casa do meu, o Senhor fala na Bíblia, a Bíblia fala que o Senhor falou que a casa do meu pai tem muitas moradas, e é uma verdade. Eu quero que você vá lá, junto comigo. Então abandona tudo isso aí, tira o seu tempo para você falar das coisas do céu, você gravar uns vídeos, né? Publicar a palavra, dar o testemunho. Eu vou dizer, eu sou um vencedor. Eu me considero um vencedor. Um vencedor por quê? Porque eu entendi, finalmente eu entendi, já um pouco tarde, mas não é tarde, eu entendi que eu sou um vencedor e que eu sou filho amado do Senhor. A mesma coisa é você. Você pode até me criticar, mas você é um pecador, você passou a vida toda. Sim, é verdade, eu passei a vida toda pecando, tenho muitos pecados, fiz pecados cabeludos, você não tem noção, você não sabe nem 10% da minha vida. Mas hoje eu estou coberto pelo sangue do Senhor Jesus, eu estou coberto pelo sangue do meu Senhor. E hoje eu sei que eu estou perdoado, eu sei que eu estou salvo, eu sei que eu sou, que o reino do Senhor eu vou herdar. Eu vou herdar, eu tenho uma herança. Eu quero que você também tenha. É por isso que aqui na Bíblia, fala a palavra aqui, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Por quê? Porque tem muita gente que já está na fé há muito tempo, tem muita gente que já lê a Bíblia há muito tempo, tem muita gente que está na igreja há muito tempo, mas mesmo ele estando na igreja e está na fé, às vezes ele tem um convencimento quando ele entra e depois ele se acostuma, depois ele se acomoda e depois ele está cometendo também os mesmos pecados, né? E às vezes até maiores do que os meus, porque os meus que eu cometi eu era inocente, eu não sabia de nada, eu não tinha noção das coisas, eu achava que a vida só representava para mim a minha vida e depois morrer acabou. Não. Hoje eu entendo que a nossa vida aqui, ela é apenas o início de outra vida. Teremos outra vida. E essa vida será eterna. E é isso que eu quero mostrar para você. Essa vida aqui já não nos serve. Nós estamos aqui sendo disciplinados. Nós estamos aqui sendo preparados. Nós estamos sendo moldados para que nós poderemos, na outra vida eterna, assumirmos o nosso lugar. Que Deus tem um propósito para nós. O Senhor quer que nós sejamos colaboradores junto com Ele. O universo é muito grande, Ele tem lugares para nós, em tudo que é lugar. Ele vai precisar de nós, Ele vai querer nós, né? Não que Ele precisasse de fato, realmente, Ele não precisa, Ele é Deus. Mas Ele quer, nós somos criação de Deus, e Ele quer que nós comparticipemos com Ele. Nós somos filhos agora. Nós somos filhos agora. O Senhor Jesus nos transformou em filho. E Ele é o nosso rei, Ele é o nosso salvador, Ele é o nosso libertador, Ele nos salvou, Ele tirou nós da mão de Satanás e Ele nos deu um reino, nos deu uma herança. Por isso, meu irmão e minha irmã, creia nessa verdade. Eu posso dizer que eu sou um dos últimos que eu estou entrando, porque eu já tenho 62 anos, tem pouco mais de 2 anos que eu estou nessa aí. Faço parte da Igreja Videiras, uma igreja que eu considero uma boa igreja, porque a palavra lá que prega é a palavra da graça. A palavra que prega não é a palavra do porrete, é a palavra da bênção, né? Não estou falando por orgulho, você pode achar que eu sou orgulhoso, não. Porque na realidade a graça, o favor imerecido de Deus foi o que Ele nos deixou. E Ele quer que nós participemos dessa festa, Ele quer que nós participemos dessa vida eterna, Ele quer que nós participemos desse reino. O Senhor Jesus não morreu em vão. Ele não morreu para que você fique aí na terra fazendo sacrifício. Infelizmente é uma verdade que eu tenho que dizer. Não estou querendo ser melhor do que você, de que ninguém não, mas é a verdade. Você acha que Jesus morreu e aí você tem que fazer sacrifício aqui na terra para Deus te amar? Não, não existe como você fazer para Deus te amar mais ou te amar menos. Ele já nos ama. Ele nos amou ao limite do possível e do impossível. Então, eu sei que eu estou debaixo desse amor. E você também. Não se preocupa com os seus pecados, não. Não se preocupa com nada do que o acusador quer te falar. Não, vem para cá. Vem para o reino do Senhor Jesus. Porque você será edificado. Você será um filho amado. Você é um filho amado já. Né? E você está salvo, com certeza. Tá bom? Meu irmão e minha irmã, fica na graça e na paz do Senhor. Compartilha essa palavra. Tá? Essa é a palavra do Senhor. Tá? E vem para o reino do Senhor Jesus, tá? Para tudo que está fazendo, porque tudo isso aqui vai ficar, nada disso aqui nós vamos levar, tá bom? Obrigado, e fiquem na graça do Senhor, e até uma próxima vez.